Ministério Infantil, ficar um pouco ligado com as crianças, só para não ter um tumulto. Amém? Você que está do lado sentado de alguma criança, você vê que está dando um pouquinho de trabalho, dá um abracinho que já resolve. Amém? Gente, primeiro eu estou aqui, fui enviado para o meu pai espiritual. Amém? E não só por ele, para o meu esposo também. Porque quando a gente fala de volta para casa, a gente tem que ser enviado do pai e de dentro de casa. Porque minha esposa tem autoridade sobre mim. Amém? Então não é só porque eu sou homem que eu sou a mais que ela. Quando a gente vivemos em corpo, vivemos um com Cristo, não tem quem manda mais. Não tem o homem manda mais, a mulher manda mais. É um. Se ela falasse assim para mim: filho, amor, não. Eu conversaria com o pai, não. Por quê? Ela sabia que eu não estaria preparado também. Porque é por isso que a gente tem que falar de volta para casa. E eu achei bem interessante. Estava conversando com a Mariana e eu achei que ia pregar no último dia, pela ministração que Deus me deu. Mas hoje eu pela casa, e ele falou: não, é agora. No culto, no primeiro culto das primícias, o pastor pregou sobre autossuficiência. Amém? O que é isso? Autossuficiência. Ele quebrou tudo de nós. Aqui a gente se sentia o suficiente. Ele fez isso. A ministração dele quebrou tudo que a gente achava que era superior a alguma coisa. E eu achei interessante que eu fui marcando as ministrações. E isso foi quebrando. Então, no primeiro dia, foi quebrar o nosso eu, quebrar o nosso ego. No segundo dia, o Max pregou aqui, ele já deu uma palavra. Quem é Deus para você? E o interessante, que quebrou uma coisa, nos quebrou no domingo. E na segunda, que o Max ministrou, quem é Deus para você? Como destruiu tudo que era nosso, como a gente vai construir? Então, para a gente construir, a gente precisa saber quem é Deus. E depois que a gente descobrimos quem é Deus, para começar a construir, veio a palavra da Daiane. A palavra da Daiane foi reposicionamento. Não tem como a gente tirar tudo de nós, conhecer Deus e não ter reposicionamento. Porque a gente precisa ter um reposicionamento para isso. Porque a gente pode preparar para construir, mas sem reposicionamento. Daí vem o Odair e fala sobre maturidade. Gente, de domingo até agora, quebrou eu, entenda isso, nos quebrou, nos fez olhar para Deus, nos fez reposicionar e nos fez amadurecer. Mas a gente tem que entender uma coisa: a maturidade não vem de um ministro, vem de cada um de nós. Amém? E hoje eu vou falar sobre celebração. E como eu falei para vocês, eu achava que a minha pregação ia ser a última, porque era celebração. E a gente fica assim como que, mas Deus faz tudo ao contrário. Por quê? A gente tem que celebrar o que a gente está construindo lá na frente. A gente não tem que celebrar depois que a gente construiu alguma coisa. A gente tem que celebrar depois antes de construir. Porque eu creio que a gente já construímos. Porque Deus já mostrou pra gente. E essa casa, Deus mostrou muita coisa. Nós já construímos, gente, a escola que a gente vai ter. Nós já construímos o orfanato que a gente vai ter. Amém? Gente, a gente temos que entender. E eu estava hoje em casa, eu até falei para Mariana. O pai mandou mensagem para mim: filho, hoje você é ministra. E eu fiquei: amém, pai. E fiquei o dia inteiro: Senhor, me fala mais que eu preciso escrever mais. Senhor, gente, eu comecei a entrar em aflito. Daí chegou uma hora, eu lembrei que o Max falou: ah, Deus pediu para dormir. Eu vou dormir também. E dormi.
Na hora que eu acordei, gente, sentei, tava ouvindo o Luiz Hermino, o meu celular começou a apitar. Eu entrei no Instagram lá, eu vi para quem não sabe, eu sou palmeirense, amém? Que é Deca, amém? E nisso eu vi os jogadores do Palmeiras se representando de novo, representando, fazendo os testes físicos, fazendo tudo, os médicos em cima deles ali. Deus começou a ministrar sobre isso em mim. O que acontece? Eles vieram, se apresentaram hoje, começaram a fazer todos os testes, para quê? Para celebrar em dezembro. Amém. Mas uma coisa que Deus falou para a gente não tem que celebrar em dezembro, a gente tem que celebrar agora. Porque a sua celebração é para agora, não é para dezembro, não é para fevereiro, não é para junho, é para agora. Amém? Celebre agora. Amém? E eu achei bem interessante isso. E como foi tudo construído essa semana, a gente fica com um pouco de medo, né? Eu peguei e no domingo o pai falou uma parte sobre a Lucas 15, 11, que é a passagem do filho pródigo. E eu falei, nossa, o pai vai pregar uma pregação. Já pensei isso. Daí tudo bem. Daí o Dair ministrou ontem sobre o filho pródigo também. E eu vou falar sobre o filho pródigo também. Porque eu creio que é uma reconstrução. Não reconstrução, uma construção. Porque quando a gente fala reconstrução, a gente deixamos algumas partes que a gente gosta. E a construção, nós derrubamos tudo e construímos novo. Amém? Então a gente tem que entender que a reconstrução, a gente não pode construir novo. Porque a reconstrução, a gente vai deixar um quartinho que a gente gosta. Sempre uma TV que a gente gosta. Sempre alguma coisa que a gente gosta. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente reconstrua tudo do zero. Amém? Então, gente, fica ligado. Fica ligado. Preste bem atenção. Não coloque sua expectativa em mim, e sim em Cristo. Amém? Em Lucas 15, 11, está escrito assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me de parte da herança, e que tenho direito. E concedendo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Fala irresponsável. Coincidente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforrebeira, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Gente, você não precisa nada de ninguém, você precisa tudo de Cristo. Amém. Se você está esperando alguma coisa, se alguém dá para você, gente, não precisa ganhar nada, você precisa ganhar Cristo. Não se preocupe se você precisa de alguma. Às vezes a gente fala assim: por que não deu para mim? Porque não é a pessoa que tem que dar para você, é Cristo que tem que dar para você. Amém? Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantou-me, tomarei o caminho de volta para casa, para meu pai. E ao chegar lá confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de chamado teu filho.
trata-me como um dos seus servos. E logo em seguida, levantou e saiu na direção do pai. Vinha caminhando e ele ainda distante, quando seu pai ouviu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, fala gente, a melhor roupa, vestir com distinção, com dele um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazer um novilho gordo. Eu preparei, comamos, façamos uma grande festa. Façamos a grande, porquanto esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar. O seu regresso. Então chamou dos seus servos e dignou-os. Desculpa, pulei um aqui. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu um som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de tanta ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há quantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem da tua. Contudo, nunca me ofereceste nem menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse filho, que pôs fora os teus bens, prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que possuo é igual ao teu. Porém, nós tínhamos que celebrar. Muito à volta do seu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Gente, quando eu leio essa passagem aqui do filho pródigo, a primeira coisa eu penso em mim. Mas por que João, por que você pensa no você? Que é certinho aqui, ó. O filho mais novo, ele quis pegar tudo. Em casa, pra quem não sabe, eu tenho um irmão. E sempre quando ele, por exemplo, ele usava drogas, tudo isso. E quando ele caía, e quando ele voltava para casa, eu estava ali. Não para celebrar junto, mas sim para ser o acusador. Eu acusava: Mas pai, eu estou aqui, nunca te dei trabalho. Agora ele vem, agora falava desse jeito, tudo mão beijada. E eu acho tão interessante, cara, porque antes de a gente ministrar, se eu ministrar para vocês, Deus ministra para mim. E eu fiquei pensando, e todo mundo que pregava essa palavra aqui, pegava em mim, e eu sempre recusava ela. Por que eu recusava ela? Porque eu não era capaz de, como posso falar? Não era capaz de aceitá-la, de falar que eu estava errado. E eu fui, e Cristo um dia chegou para mim: Filho, você tem que direitar. E eu falei: É verdade. E eu aceitei essa palavra para mim. Precisamos parar de recusar a celebração dos outros. Porque quando recusamos a celebração dos outros, é porque não podemos celebrar juntos. Amém? Sempre quando houver a celebração, terá ira. Quando a gente vai celebrar alguma coisa, algo, você pode perceber que vem o inimigo
Vem pessoas querendo colocar uma ira sobre a gente. Não, por que você está fazendo isso? Por quê? Temos que entender sempre, se formos celebrar, temos que estar com o ouvido em Cristo, senão a ira vai tomar conta de nós. Amém? Então, celebração não pode se juntar com ira, porque quando a ira vem, não conseguimos celebrar. Amém? Porque quando a ira vem, daí vem a ingratidão. A ingratidão nos leva à insatisfação. Por exemplo, esse filho que ficou, gerou a ira. Depois que gerou a ira, gerou a insatisfação com o pai. Ele não conseguia mais celebrar junto com o pai. Ele não conseguia mais celebrar com o irmão, porque gerou a insatisfação. E quando gera a insatisfação, gente, é difícil quebrar isso. Porque a insatisfação, tudo que alguém falar, é como o pai pregou. Não, você falando isso. Não, a insatisfação faz a gente rejeitar a celebração. Amém? É como o filho reclamou muito. É como a gente reclama às vezes também. O que acontece? A celebração está aqui. Por exemplo, não vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui no Marisvaldo, a celebração está no Alexandre. Eu estou caminhando na celebração. Mas quando chega aqui, eu falei, nossa, o que acontece? A celebração está do lado. A gente não consegue celebrar porque a gente reclama. Era só eu pegar a celebração está aqui. O que acontece? A gente reclama e a gente não alcança uma celebração. A gente não consegue alcançar uma celebração porque a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. Por exemplo, a gente reclama de tudo. Vou dar um exemplo hoje. Quem reclamou do calor? Quem reclamou do calor hoje? Quem reclamou do calor hoje, gente? Pelo jeito vai chover, quem vai reclamar da chuva? O que acontece? A gente reclama de tudo, a gente tem que parar de reclamar, porque quando a gente reclama, a celebração não vem. O filho, ele reclamou para o pai, ele poderia falar assim, não pai, vamos lá, vamos celebrar junto com o irmão que chegou. O irmão estava ali, ele poderia celebrar junto com o irmão, mas o que ele preferia? Não, vou reclamar. A gente tem um instinto. O instinto que a gente tem de reclamação, gente. Adão, ele perdeu a celebração. E quando ele perdeu a celebração, o que ele falou? Foi a mulher. E quando ele falou assim, foi a mulher, olha aí a reclamação. Foi a mulher que tu me deu. Ele poderia voltar para a celebração, mas ele preferiu reclamar. E quando reclamamos, perdemos a celebração, gente. Então, quando você reclama, você perde a celebração. Quando você reclama, você adia a sua celebração. Amém? Mas a partir de hoje, toda reclamação vai cair por terra, que você vai celebrar. Você tem autoridade para celebrar. Você vai celebrar hoje, vai celebrar amanhã, em nome de Jesus. Interessante que eu entendi de volta para casa. O que é de volta para casa? A gente estamos voltando para casa porque a gente perdeu uma celebração dentro da nossa casa. A gente celebramos por uma data. A gente levamos nossos esposos, nossos filhos para comer algo diferente quando é um aniversário, quando é o dia dos pais, quando é o dia das mães. E a gente perdemos isso porque a gente estamos voltando para casa hoje, porque a gente perdemos a autoridade da celebração. A gente perdemos a celebração dentro da nossa casa. Por isso a gente tem que voltar para a nossa casa, celebrar e vir para fora. Porque a celebração não é individual, a celebração é em corpo. Hoje nós estamos aqui, estamos celebrando em corpo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu estou celebrando com vocês, entendeu? O aniversário
Como eu estava falando, acho que não foi aniversário, foi no ano novo, né? Natal que a gente fez na sua casa? Natal. Eu falei, acho que não sei se foi para o Alexandre, para o Marisvaldo, para o pastor Paulo. Falei para alguém. Você já percebeu? A gente estamos celebrando hoje. Mas se tivesse só eu aqui, a gente não conseguiria celebrar. Sozinhos não conseguimos celebrar. A celebração vem no corpo. Porque hoje eu celebro a vitória do Alexandre e amanhã ele celebra a minha. Hoje eu celebro a vitória do Marisvaldo e ele celebra a minha. Hoje celebramos a vitória do pastor Paulo e amanhã celebramos a vitória do pastor Kleber. Porque a vitória é de todos nós. A vitória é do corpo, a vitória é da vida. A vida é Cristo, a vida está dentro de você. Então celebre o que está dentro de você. E uma coisa interessante que eu achei. O irmão que ficou, ele queria celebrar sozinho. Ele falou assim: pai, mas você não deu nenhum cordeiro para mim celebrar com meus amigos? O que acontece? Ele falou assim: queria celebrar com meus amigos. Quem eram os amigos dele? Na vida do corpo, não tem amigo A, não tem amigo B. Tem todos. Porque no corpo, o Alexandre não tem um amigo e eu tenho outro. Por exemplo, o Alexandre é amigo do Palmeiras e eu sou amigo do Marisvaldo. Não, o Palmeiras não é meu amigo e o Marisvaldo não é amigo do Alexandre. Gente, não tem isso. No corpo todos somos um, porque Cristo nos tornou um. O corpo, celebramos porque estamos no corpo, porque quem é o cabeça é Cristo. Se o cabeça é Cristo, então temos que celebrar no corpo. Não temos como celebrar sozinho. Porque quando celebramos sozinho, somos uma parte mutilada do corpo. E quando mutila a parte do corpo, essa parte não funciona. Então se você está celebrando sozinho, volte para o corpo. Volte para a vida. Volte para o cabeça que é Cristo. Amém? Só vamos saber celebrar quando formos gratos. Gente, é tão interessante isso. Porque a gratidão traz a celebração. Quando somos gratos, a celebração vem automaticamente. Por exemplo, eu achei tão interessante que a celebração do Alexandre e da Daiane, eles pagaram a última parcela do carro, gente. E isso é uma celebração. Amém? Sabe por quê? Temos que celebrar isso. Temos que celebrar isso. Porque vamos ver, gente, quantas pessoas compram um carro e não conseguem pagar. Quantas pessoas compram algo que não podem comprar e não conseguem pagar. Gente, e a gratidão é isso. Se hoje você não consegue comprar um carro, por que você está reclamando da sua bicicleta? Por que você está reclamando de pegar o ônibus? Amém? Mas eu profetizo para você que você vai conseguir pegar isso, comprar essas coisas, porque você tem autoridade, você celebra. Então já celebre o seu carro novo, já celebre sua casa, já celebre os seus filhos, já celebre se sua esposa não está aqui, já celebre se o seu filho não está aqui, celebre. Sabe por quê? A gente fala assim: ah não, vou celebrar na hora que chegar. Não, gente, celebre antes. O errado é a gente quer celebrar tudo na hora que está aqui. A gente quer celebrar, exemplo, toma um carro. Ah, eu ganhei um carro, gente, olha. Gente, celebre o que você não ganhou ainda. Celebre o seu sonho. Celebre sua casa, Alexandre. Você já tem a sua casa. Amém? Você já tem, você que não mora, você que paga aluguel, celebre, você já tem a sua casa. Porque Cristo, Ele prepara tudo para você. Então seja grato. Não reclame se você anda de bicicleta. Não reclame se você anda de ônibus. Porque quando você é grato, tudo vem. Cristo, Ele está aqui para te abençoar, gente. Ele está para te abençoar. O errado é a gente. Quando Deus vai nos abençoar, somos ingratos. A gente falamos assim: ah, mas o Alexandre conseguiu pagar o carro dele, por que eu não consegui pagar o meu ainda? Isso acontece. Você está entendendo? É a ingratidão.
É a ingratidão. É a ingratidão. A ingratidão tenta consumir a gente, mas quando a celebração vem, a gente arranca toda a ingratidão. Amém? Repete assim: quando a celebração vem, toda a ingratidão vai embora. Amém? Gente, como eu falei, voltar para casa. A celebração começa em casa. A celebração começa lá na nossa casa. Eu falo bastante do Alexandre porque eu fico mais com ele. Cara, a Malu, o que ela aprende, o que ela fala, ela celebra tudo que tem dentro da casa. O Alexandre falando dela, falou um dia que chegou assim: você é meu papai, você é minha mamãe, eu sou a neném, nós somos uma família. Gente, olha isso. A celebração, as crianças, elas já aprendem a celebrar dentro de casa. Então, vocês têm que ensinar os seus filhos a celebrar dentro de casa. Amém? Porque quando você sabe celebrar dentro de casa, você vai saber celebrar aqui. Porque você não precisa só celebrar aqui. Aqui são 4 paredes. Você tem que celebrar dentro de sua casa e trazer a celebração para onde você for. Se você tem que trazer a celebração para o seu serviço, você tem que trazer a celebração para o seu colégio. Você tem que trazer a celebração para onde você for. Não é trazer a celebração, levar a celebração. Amém? Porque vocês portam a vida. A vida é Cristo. E Cristo celebrou. Quando ele foi ser crucificado, quando foi crucificado, o que aconteceu? Pedro não quis deixar Jesus ir. Ele falou assim: para, você não está entendendo, eu vou celebrar, eu estou indo celebrar, então deixe-me celebrar. Gente, se alguém for parar você e falar assim: não, eu estou indo celebrar, eu vou celebrar, porque a vida está em mim, a vida é Cristo, então celebre o que tem dentro de você, que é Cristo. Amém? A celebração começa num coração grato. Quando eu sou grato de tudo, hoje eu sou grato de estar pregando para vocês. Amém? Eu sou grato pelo corpo que eu vivo com vocês. Temos que ser gratos, porque quando somos gratos por tudo, Deus manda mais. Eu não estou falando aqui para você: levante sua mão para receber. Só estou falando que você tem que ser grato pelas coisas que você tem. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu quero um carro. E Deus dá um carro de 2 portas para você. Não, mas eu quero um carro de 4. Daí Deus dá um carro de 4 portas. Mas eu quero um carro com ar-condicionado. Daí Deus dá um carro de ar-condicionado. Mas nada deixa você grato. Sabe por quê? Porque a ingratidão já está em você. Então você tem que lançar essa ingratidão fora e ser grato do coração. Seja grato. Seja grato pela bicicleta. Hoje eu ouvi o Luiz Hermino falando. E ele falou desse jeito: gente, se você for no meu escritório, você vai ver minha bicicleta lá. Deu o outro gritou: por quê? Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu saí. Eu servi os outros de bicicleta. Então quando você serve, mesmo de bicicleta, sendo grato por isso, quantos carros ele já ganhou? Quantos carros ele já ganhou? Sabe por quê? Porque ele foi grato. Quando a gente somos gratos, Deus vai dar o melhor recurso para a gente fazer o recurso de Cristo. Porque tudo que você tem hoje, fala assim para você mesmo: tudo que eu tenho não é para mim, é para o recurso de Cristo. Porque a gente achamos aqui, quantas vezes a gente já chegou assim: Deus me dá alguma coisa. Quando a gente recebe, a gente some. A gente recebe, a gente some. Por que a gente some? Porque a gente estava ligando somente naquilo. A gente não celebrou o que Cristo deu para a gente. A gente celebramos algo que a gente ganhamos para a gente, mesma coisa que a gente tem trabalhado e comprado. E o interessante,
que a celebração e a gratidão te reposicionam em uma verdade. E essa verdade é Cristo. Então, quando você é grato e você celebra, você está sendo reposicionado por Cristo, como a Daiane falou, reposicionamento. Então, quando a gente se reposiciona, estamos indo pela verdade. Como o Odair também falou aqui, sou grato, então vou celebrar no caminho. Se a gente sair do caminho, a gente cai. Então, celebre o caminho, celebre a vida, que é Cristo. Amém? E o interessante, quando a gente sabe celebrar, Cristo, Ele nos reposiciona cada vez mais, Ele nos lança cada vez mais. As crianças, eu acho tão interessante, é como o pai falou hoje, as crianças veio correndo, e aí a gente chegou e falou para eles, e eu falei, acho que foi, falei ainda, eu lê, busca elas não. Não busca elas não, porque não vai ter salinha. A celebração delas era vieram correndo, elas vieram pelo caminho. Agora a gente tem que celebrar a vida delas. A gente, como a Daiane falou, eu celebro, já celebrei isso, que as crianças falarão em línguas, que as crianças serão batizadas, que elas chegarão a uma estatura de Cristo, que reposicionarão os pais, restaurarão as casas. Como duas crianças veio aqui aceitar Jesus. Para você não pode ser muito, cara, mas para mim é muito. É muito. Eu celebrei tanto, porque você pode pensar, mas é duas crianças. Mas quando elas aceitaram do coração, a celebração já entrou nelas. Às vezes ela não consegue nem celebrar dentro da casa dela, porque os pais não deixam, as mães não deixam, porque às vezes, quantas vezes a gente estava feliz, nossa, mas por que você está feliz hoje? Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Tem alguma coisa errada, por que você está feliz? A celebração vai deixar você feliz hoje, vai deixar você feliz amanhã. Amanhã, na hora que você acordar, você estará feliz, porque você vai celebrar. Amém? Temos que celebrar o que já temos e o que já vimos. Hoje, eu celebro essa Meg, mas eu já estou vendo uma Meg super maior, já estou celebrando uma Meg muito maior. Não com umas pessoas, igreja cheia e vazia, igreja cheia e pessoas cheias. Sabe por quê? Porque temos que celebrar o que a gente ainda não chegou, mas já vimos. Então celebre o que você já viu. Celebre a faculdade do seu filho, toda paga. Celebre que seu filho já passou na faculdade. Celebre que sua esposa está sentada do seu lado. Celebre que o seu filho está sentado do seu lado. Porque a celebração te reconstrui a sua vida. Ela te torna uma pessoa melhor. A celebração te torna uma pessoa melhor. A celebração não é uma data. Quantas vezes a gente chegou assim, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente só celebramos. Adão fez isso, que a gente só nos ensinou a celebrar datas. A gente tem que parar de celebrar datas e viver por Cristo, porque Cristo, Ele nos posiciona a celebrar todos os dias. Amém? Eu acho tão interessante que o Max, ele falou um dia que ele falou com o patrão dele lá para sair mais cedo para celebrar com a Patrícia à tarde. Gente, parece uma coisa tão simples. Eu garanto que a Patrícia celebrou. Sabe por quê? É quando a gente faz surpresas que a celebração. Mas a gente tem que entender que a celebração tem que ser uma surpresa, a celebração tem que ser todos os dias. Então celebre com a sua esposa, leve para almoçar fora. Amém? Celebre o que tem dentro de você. Cristo está dentro de você, então celebre o que está dentro de você. Amém? Temos que entender que não é datas específicas. Amém? E nessa parte de celebração, que
Deus falou muito mais comigo. Quando uma mulher dá à luz, o que ela sente? O que ela sente? As mulheres aí? Dor. Sente muita dor. Quem teve parto normal aqui? Uma, duas. Então vocês sentiram muita dor, sentiu? Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a criança saiu e o médico deu para você, você lembrou da dor? Sabe por quê? A celebração, ela joga tudo que estava nos consumindo, toda a dor. Então a celebração te restaura, a celebração te livra de todo mal, te livra de toda dor, te livra de todo o passado. A celebração, ela te restaura, a celebração, ela te traz alegria, a celebração te traz vida. Então celebre que você vai esquecer todo o passado, você vai esquecer toda a dor, você vai esquecer tudo que o diabo tentou te afligir, que o diabo tentou colocar em você para não celebrar. Eu acho a mulher, ela deve sentir muita dor. Muita dor. Mas um dia eu estava vendo um vídeo, a mulher estava lá se constrangendo e deitava no carro assim, e o marido, calma, 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 calma. E ela, que calma o quê? Que calma, tô com dor. E lá, depois ele pegou, teve o parto, ele pegou, o médico deu a criança, ele perguntou para ela, você está com dor? Não. O que acontece? A celebração, quando a gente pega a criança, eu vou pegar também, gente. Eu celebro isso já. Eu caminho na palavra. Amém? Amém. Meu fiotinho já está aqui comigo, que já sei até o nome. Amém? Porque eu celebro já. Amém? A gente tem que celebrar. A gente tem que celebrar. Eu já celebro, eu estava falando para o Marcos, eu já celebro até o filho dele aqui já. Quando ele estava ministrando aqui, eu achei que ele ia falar assim, a Patrícia está grávida. Uhul! Amém, em nome de Jesus está. Gente, o erro é nosso. A gente não celebra antes. A gente não celebra antes. Então, hoje a palavra é para você. Celebre que Cristo vai te restaurar. Cristo vai te libertar. Cristo vai libertar o seu filho das drogas. Porque ele está nas drogas, não é da droga. Amém? Se hoje sua esposa está desviada e hoje seu filho, seu marido está desviado, ele está desviado, mas ele não é desviado. Porque ele tem um pai. E o pai é Cristo. E você porta ele. Então manifeste ele, celebre ele. Amém? E eu achei tão interessante isso. Sobre a mulher, eu acho que foi na hora que eu falei isso com o pai falou assim, boa tarde, você será um dos ministros da semana de primícias. E nisso que eu falei, Deus foi construindo a celebração, foi construindo uma celebração desde o dia que Ele chamou a gente para celebrar. Ele chamou a gente para celebrar. Cara, eu achei tão espetacular o que Ele fez. Celebre com os amigos. Ele estava aflito, mas quando os amigos chegou, celebraram junto. E naquele momento, eu acho que ele, antes daquele momento, estava meio triste. Mas depois você via para ele, você via a celebração. Porque quando você celebra, eu olho para o seu rosto e vejo que você está celebrando. Porque todas as pessoas vão falar assim, por que você está feliz? Porque eu celebro a vida de Cristo. Então celebre a vida de Cristo. Então essa é a palavra, celebre. Quando você celebra, você traz a vida para você, você reposiciona a vida dentro de você. Amém? Pode ficar de pé, pode, por favor. Na virada aqui teve uma celebração muito forte. Mas a gente não tem que ter só na virada, a gente tem que celebrar todos os dias. Porque hoje pode ser uma virada para você. Hoje pode ser uma chave que está sendo virada dentro de você.
uma chave que você não consegue celebrar, uma coisa que você não consegue celebrar. Então, a partir de hoje, eu profetizo na sua vida que você vai celebrar. Você vai celebrar com seus amigos, você vai celebrar com o corpo, você vai celebrar a vida de Cristo que está dentro de você. Em nome de Jesus, então celebre. Celebre, gente. A gente não precisa pedir para você celebrar. Você já tem algo que está dentro de você, que é Cristo. Então celebre o que está aí dentro, celebre o que tem dentro de você. Então não precisa começar um louvor para você celebrar, não precisa começar algo para você celebrar. Celebre o que tem aí dentro. Cristo, se Cristo está aí dentro, celebre, celebre, celebre. Oh, celebre, celebre o que tem, está aí dentro. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Irmãos, só vou falar uma coisinha. Quem tem dificuldade de celebrar? Não tenha medo não. Quem tem dificuldade de celebrar? Se alguém tiver dificuldade de celebrar, vem aqui na frente. Porque tem 5 atos da celebração. O primeiro é a gratidão. O segundo é o amor. E o terceiro é viver em corpo. O quarto é paternidade. E o 5 é Cristo. Então celebre o que tem dentro de você. Em nome de Jesus, você tem a celebração, então celebre. Amém?